Sabe aquele momento que todo mundo que torce para um time de futebol fica com o coração na mão? O craque do time que estava machucado está prestes a voltar para o campo. A expectativa, claro, é gigante, mas a preocupação também. Fica aquela pulga atrás da orelha. Será que não é cedo demais? Bom, é exatamente essa questão, que é de altíssimo risco, que a gente vai investigar hoje. Essa é a pergunta que gera debates quentíssimos entre torcedores, técnicos e especialistas. Existe uma crença quase geral de que, na ânsia de voltar a competir, os jogadores acabam arriscando uma nova lesão. Mas será que essa ideia se sustenta quando a gente coloca os dados na mesa? Ok, vamos começar essa análise. E para isso, nada melhor do que ouvir quem vive o esporte no dia a dia. Afinal, a experiência de quem está ali, na beira do campo, é o nosso ponto de partida. Então, pesquisadores foram direto na fonte. Eles conversaram com 14 pessoas que entendem do riscado: cirurgiões, fisioterapeutas, preparadores físicos, toda a galera dos maiores clubes da Europa. O objetivo era bem claro: entender o que a experiência prática de anos ensinou para essa gente. E a resposta deles foi unânime e bem direta ao ponto. Quando a pergunta era sobre o risco de uma nova lesão, a opinião foi uma só: os jogadores, no geral, voltam antes da hora. Essa é, digamos, a sabedoria popular do meio, que a gente agora vai colocar à prova. E essa opinião não é só um palpite, não. Existe uma lógica bem sólida por trás disso. O corpo humano precisa de tempo, né? Os tecidos precisam cicatrizar completamente. Tem todo um processo biológico que não dá para acelerar. E não é só o físico. O atleta precisa recuperar o condicionamento e, mais importante ainda, estar com a cabeça no lugar, psicologicamente pronto para voltar para a pancadaria da competição. Só que a experiência, por mais valiosa que seja, é só um lado da moeda. O outro lado é o que os números dizem. E é exatamente aqui que a análise de dados entra em campo, para testar se essa crença tão forte tem fundamento. E o estudo não foi pequeno, não. Estamos falando de uma análise gigante, com dados de um monte de lesões reais, lá das ligas mais competitivas do mundo. A ideia era bem simples. Será que a intuição dos especialistas ia bater com o que os dados mostravam na prática? E é aqui que a história fica interessante e bem surpreendente, porque a resposta não é um simples sim ou não. Na verdade, ela depende totalmente de como o risco é medido. E isso revela um paradoxo fascinante. Então, o pulo do gato é esse. Existem duas maneiras de olhar para o risco. A primeira é pelo calendário, o tempo corrido, tipo, qual a chance de se machucar de novo nos próximos 28 dias. A segunda, que é bem diferente, é pela exposição ao futebol, ou seja, qual a chance de dar ruim a cada minuto que a pessoa estar de fato em campo, treinando e jogando para valer. Pensa na segurança de um carro. O risco dele quebrar em um mês parado na garagem é 1. Agora, o risco a cada quilômetro rodado na estrada. Aí a história é outra. E olha só, à primeira vista, os dados parecem concordar com os especialistas. Quando o risco é medido pelo calendário, mais tempo de recuperação significa menos risco. O resultado é esse aí, um hazard ratio de 0,866. Como esse número é menor que 1, ele mostra uma redução no risco. Resumindo, mais dias de molho, menos chance de uma nova lesão nos 28 dias seguintes. Ponto para os especialistas. Mas, e esse é um grande mais, quando a gente muda a métrica e olha para o tempo real de jogo, a coisa toda vira de ponta cabeça. O número agora é 1,046. E como é maior que 1, isso indica que, pasmem, um tempo de reabilitação maior está ligado a um risco maior por minuto jogado. É uma contradição total com a intuição inicial. Como assim, né? E aí está o paradoxo que os dados revelaram. Como é que pode a mesma coisa estender a reabilitação, ao mesmo tempo diminuir e aumentar o risco? É um verdadeiro quebra-cabeça. E isso nos força a procurar uma peça que estava faltando nessa história. Para resolver essa contradição, a gente precisa olhar para além do tempo de recuperação. A resposta não está em quantos dias, mas sim em o que acontece quando o jogador finalmente volta. Tem um fator oculto aí no meio. Esse diagrama do estudo pode parecer complicado, mas a chave para resolver nosso quebra-cabeça está bem ali, no meio. Essa variável escondida que está destacada é a pressão para competir. É essa pressão que influencia tanto o tempo de retorno de um jogador quanto a intensidade com que ele é usado assim que volta. A lógica é a seguinte: um jogador super importante que volta rápido de uma lesão geralmente não volta para ficar no banco, né? Ele é jogado de volta em jogos de alta intensidade logo de cara. Essa carga de trabalho pesada e imediata que faz o risco por minuto jogado ir lá para cima. Então, vamos organizar essa história toda. Primeiro, a alta pressão para competir pode apressar o retorno. Segundo, essa mesma pressão faz com que o jogador vá para uma carga de trabalho muito alta assim que volta.
Ou seja, o verdadeiro vilão aqui não é o tempo de reabilitação mais curto em si, mas a maneira como a carga de trabalho é gerenciada depois do retorno. As duas coisas estão ligadas, mas uma não é a causa direta da outra. E isso tudo nos leva a uma pergunta final que muda completamente o debate. Talvez a questão mais importante não seja quando um jogador deve voltar, mas como ele deve voltar. O foco talvez devesse sair um pouco do relógio, do calendário, e ir para um gerenciamento cuidadoso e progressivo da carga de trabalho. A verdadeira segurança pode não estar em esperar mais dias, mas sim em voltar de uma forma mais inteligente.